Tô cansada, viu? Vai chover, olha minha meia nova. Look de casa. Ai, então... Oi pessoal, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre como que era na faculdade. Assim, ó, eu sonhei com essa faculdade de letras, português e inglês, desde que eu era criança. Eu já tinha feito o vestibular outra vez e não tinha passado uma outra vez. E esse ano que eu passei, eu pensei, nossa cara, vai ser o ano da minha vida, vou, né? Assim, ó, no início do ano tava regular, tava estável a coisa. Mas, tipo, eu já tinha começado a trabalhar, daí eu comecei a estudar, daí peguei mais período no trabalho, foi virando que virou manhaca. A faculdade aqui onde eu moro, ela fica longe de tudo, assim, na cidade, no meio do mato, literalmente. Então não tem como ir a pé, não é um caminho curto e tal. E eu lembro que o dia que eu fui fazer minha matrícula, eu fui de carro com meu irmão que trabalha lá. E na volta eu voltei a pé. Tipo, e foi tranquilo pra mim. Eu lembro isso com uma lembrança assim tão... me dá saudade, sabe? Porque eu andava meia hora, uma hora a pé e hoje eu tô no enredo que eu tô, né? Mas enfim. O dia da minha matrícula, eu estava bem, mas já estava dando indícios de doença, de ansiedade, de burnout. Porque, assim, primeiro que eu fui fazer a matrícula, eu tava muito ansiosa pra conseguir concluir a matrícula, né? Fui uma das primeiras que chegou lá pra fazer. E chegou lá um rapaz, assim, que eu achei lindo de primeira. Lindo, assim, lindo jeito pra mim, né? Assim, que eu sempre gostei de cara alto, de cabelo comprido, ele tinha o cabelinho por aqui agora, ele não é mais assim, né? Não é mais lindo. E eu fiquei, né, toda, fiquei feliz, eu acho que foi o único momento de distração. Mas, enfim, tirando esses fatos, na hora que eu fui concluir que foi ele que foi fazer minha matrícula, gente, eu tava tremendo tanto. Mas não era por causa dele, era porque realmente eu tava muito nervosa, eu tava assim, ó. E na hora que eu fui assinar, né, a matrícula, ele perguntou, você tá nervosa? Ah, quando ele perguntou, daí sim, né, porque daí eu já tava nervosa, achando o cara gatinho, né, bonito, e o cara ainda me disse, você tá nervosa. E realmente eu tava muito nervosa. Esse era um dos indícios que eu já estava adoecendo. O primeiro dia que eu fui na aula, eu já fui com aquele medo assim... Eu tô tremendo não, eu tô chacoalhando a perna. Eu já fui com aquele medo assim de... E se acontecer alguma coisa? Era uma coisa muito inconsciente que eu ficava pensando, por que eu tô pensando isso? Mas eu ficava pensando, sabe? Se acontecer alguma coisa e se eu não estiver bem, porque eu já tava tão acostumada a não estar bem, a passar mal, que eu não sabia que ia piorar tanto. Enfim, eu fui trabalhar de manhã, de tarde eu não tava trabalhando o dia todo ainda, de tarde eu me arrumei, tomei banho, fiz babyliss no cabelo, pintei as unhas, tal, como eu sempre gostei de me arrumar. E fui com esse medo, tal, chegando lá, passou, foi bem legal, eu não fiquei nervosa nesse dia. Eu sentei, cheguei lá e foi como se eu tivesse ido pra lá minha vida toda, eu fiquei tão feliz. E eu passei um mês, assim, muito feliz na faculdade. Eu gostava muito, eu gostava de... Assim, eu sou uma pessoa muito quieta, mas quando eu tenho vontade de falar, eu falo, não tenho vergonha. Então eu dialogava com os professores e tal, eu gostava muito. Só que eu lembro que chegou uma época, isso quando eu já tava trabalhando o dia inteiro, que quando é um assunto que me deixava muito interessada e eu queria falar com os professores, começou a me dar um nervosismo antes de falar, que meu coração disparava. Eu ficava falando. E quando eu ia falar, gente, era uma descarga, assim, eu chegava a ficar amortecida depois. Era ansiedade, né? Acumulando. E eu sempre, assim, na faculdade como eu fui em todos os lugares da minha vida, uma pessoa muito quieta, muito reservada, mas eu não sou tímida. É diferente você ser ansioso e quieto de você ser... Tô assistindo Casa de Família, gente. De você ter vergonha. Eu sou introvertida, mas eu não sou tímida. Isso no meu trabalho sempre incomodou muita gente. Na faculdade eu percebi, assim, entre alguns olhares que tinha gente que se incomodava com isso, mas eles não expunham muito, tipo, eu consegui uma amiga, muito amiga, que depois eu acabei brigando com ela, porque ela não entendeu os meus problemas, ela achou que eu tava brava com ela, enfim.
águas passadas. Mas ela me ajudou muito, eu agradeço ela, que se eu não tivesse ela no tempo que tudo desabou, eu não teria conseguido terminar o ano que eu consegui terminar. Porque no início meu irmão não me ajudava, porque ele também não se ligava. Sabe como é que são as pessoas, né? Elas acham que é besteira, enfim, que é passageiro e tal. Mas eu lembro que no início de 2018 teve uma brincadeirinha de todo mundo passar, escrever no bilhete sem deixar seu nome, as coisas que as pessoas achavam daquela pessoa. Eu não tenho esse bilhete hoje, eu acabei perdendo, fui lavar minha mochila e acabei perdendo. Gente, cada uma coisa assim sem nexo. Eu acho que ela tem medo de emagrecer. Ela tem medo de ficar sem dançar. Assim, umas coisas, ela é muito. Umas coisas assim absurdas. Primeiro, que eu tava um palito, gente, mas não era porque eu queria. Eu tava um palito porque eu tava gasta. O povo não sabe o quantia que eu me esforcei pra ficar, gorda do jeito que eu tô hoje. Não tô gorda, tô reforçada. As pessoas não têm noção das coisas. Ficar sem medo de dançar. Eu fiquei muito tempo sem dançar, eu tô ainda. É muito desgastante pra mim. E eu percebi que as pessoas realmente elas se incomodavam com esse meu jeito introvertido, e é uma contradição, né? Eu sou introvertida, mas precisar falar qualquer coisa na cara da pessoa, eu falo. E, principalmente que esses negócios de política, né? Eu abro minha boca e solto o verbo mesmo. E eu sempre estudei inglês, então, for me, speak English is so natural. I always speak English in my life. I'm not fluent, but I like it so much. I study English since I was 10 years old, and I always say this. Enfim, eu sempre gostei de estudar inglês desde criança. Então eu não queria me ametidar. Eu simplesmente gostava muito. A aula mais esperada pra mim foi a primeira de inglês com o professor Felipe. E esse ano assim eu comecei muito com muita vontade, só que eu ia sozinha, não ia com o meu irmão. E tipo, eu acho que o meu irmão era um step assim pra mim, me dava aquela segurança, sabe? Eu tô lá, mas se eu passar mal ele tá lá. E depois começou que ele não tava mais lá, não era isso. Eu comecei a passar mal sozinha e como eu sou introvertida, eu não gostava de pedir ajuda. Então, em vez de dizer, gente, eu tô passando mal, eu tinha vergonha das pessoas me olharem e eu ia pra fora, ficava no escuro, ligava pra minha mãe, pro meu irmão, enfim. Foi bem complicado e foi aumentando tanta ansiedade que chegou um dia que, assim, foi o estopim pra mim. Um dia antes eu tinha passado muito mal e eu fiz um trabalho de inglês gigantesco mesmo, tremendo, mas tremendo pra cacete. Tinha sentido sensação de desmaio e no dia seguinte eu tomei uma injeção de B12 pra conseguir ir pra faculdade. Me deu aquele up, mas eu tava muito ansiosa porque ela ajuda no desgaste físico, mas não diminui a ansiedade. Eu tava muito ansiosa, não conseguia parar na sala. Primeiro que a professora de inglês já me deu uma indireta, tipo assim, você tá incomodando aqui, você tá entrando e saindo da sala, não tá prestando atenção. Meus professores sempre me deram muita ajuda, mas quando começou 2018, entraram outras professoras e nem todas souberam entender, não eram pessoas ruins, não, eu gostava muito delas, mas elas não entendiam, então era complicado. E no final desse dia eu tinha um trabalho para apresentar, eu já tava muito nervosa por causa disso também. E na hora de apresentar o trabalho, simplesmente a minha cabeça, esse lado aqui, amorteceu todo. E se eu não soubesse que eu sou eu, né, eu ia me desesperar, achar que eu estava tendo um AVC. Só que eu tentei me segurar, terminei de falar e eu acabei fugindo do meu próprio seminário. Eu saí parecendo um zumbi, saí tateando as coisas assim, sabe, procurando o carro do meu irmão. Parecia um filme de terror. Eu passei muito mal, todo mundo percebeu que eu tava estranha. E a partir desse dia eu comecei a sentir muita náusea e eu decidi que eu não ia mais à faculdade, que não valia a pena tanto sofrimento, apesar de ser uma coisa que eu gostava muito. Foi como se um botão desligasse em mim, tipo, não dá mais. E, enfim, foi isso. Mas eu tenho muita vontade de voltar de novo. Eu tranquei ela. Não sei como é que vai ser, mas eu quero me sentir segura pra poder ir sozinha. Porque eu sou uma pessoa quieta, sou uma pessoa sozinha que gosta de se curtir. Eu não sou de estar no meio dos outros e eu quero ser eu de novo pra poder fazer isso. E assim, era a Johanna na faculdade. No início eu sofri muito. Eu
completei o primeiro ano, assim, na garra mesmo, com muita vontade, porque não foi fácil, não foi nada fácil, era crise atrás de crise, passando mal e passando mal. Só eu, Deus e minha mãe e meu irmão que sabemos o que eu passei. É, basicamente isso, me dá um nozinho na garganta de falar, mas eu tô suando muito, porque tá um calor do cacete. Jesus Cristo. E eu fico nervosa também quando eu começo a falar desse assunto. Mas essa era eu andando na faculdade. E eu comecei a perceber que eu gostava muito de foto, porque eu saía da sala quando tava nervosa pra tirar foto no banheiro e filmar, e enfim. É uma coisa que eu sempre gostei. E também começou a pesar muito, porque, querendo ou não, faculdade, por mais acelerada que eu seja, eu tenha facilidade em fazer as coisas, faculdade é muita responsabilidade. Então é muito trabalho, muita prova, coisa pra ler. Daí misturou com as coisas que eu fazia com meus animais em casa, daí com os trabalhos, daí mais o YouTube, que eu queria gravar tudo ao mesmo tempo. Deu que explodiu, crise de pânico, de burnout. E eu, enfim, tô em casa hoje. Essa é a minha história com a faculdade, mas eu espero que eu possa retornar, porque eu assisto os vídeos da Flávia Tosi e eu vi a história dela é bem parecida com a minha, assim, em termos, e agora ela tá fazendo a faculdade de alguma coisa com medicina de novo, então isso deixa a gente levantar. Essa era a minha agenda, que todo mundo ganhou essa agenda, e eu gostava muito. Então aqui eu fazia tipo uma espécie de agenda universitária, e também eu fazia os meus desabafos. Às vezes eu escrevia em inglês, às vezes eu escrevia em português. Então aqui tem um trecho. Meu Deus, que fase, parece que vou ter um treco, mas não posso mais faltar aula. Tenho que vir, nem que seja de maca. Enquanto nesse sufoco todo tem que correr atrás dos outros pedindo ajuda, e parece que tô pedindo pra matar como se fosse copiar algo. Mas mal sabem eles que enquanto eu estou indo, eu já estou vindo. Tão lindo o sofrer na ficção, hipocrisia, porque quando eu pedi ajuda, né, pros trabalhos, parecia que eu tava pedindo pra copiar, mas como eu sou ansiosa demais, geralmente eu só queria a matéria mesmo, porque eu trabalho, gente do céu, eu fazia trabalho de faculdade em uma noite, então... E às vezes eu escrevi em inglês. I just remember to feel so much pain on my arms and legs when I usually dance day and night. Now I just how can feel me so... I don't know. Eu só me lembro de me sentir com tanta dor nos braços e nas pernas quando eu dançava dia e noite. E agora eu simplesmente sinto ao caminhar. Eu me sinto tão... Eu não sei. Parece um filme, Parece um filme. Como eu era antes de todas essas coisas. Enfim, eu fazia os meus desabafos em inglês e português porque eu era muito sozinha. E ficar sozinha era uma coisa que nunca tinha me incomodado. Na verdade, eu sempre amei e eu gosto ainda, mas na faculdade começou a me incomodar. Porque, como eu disse, eu não queria, eu não sei se já disse, eu vou dizer ainda, eu não queria estar perto dos outros, mas a solidão, ficar sozinha, me fazia mal ao mesmo tempo e eu não queria pedir ajuda dos outros. Aqui, ó, imprimir folhas de análise para Jacob Jason, que eram os meus professores. Enfim... Era difícil. Enquanto eu tinha meu irmão, tava tudo ok, mas depois que ele saiu, gente, ficou bem difícil. E eu tô me recuperando. E é isso. Beijinhos, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Mão suada. Graças a Deus consegui. Tá fácil. Vou assistir BTS pra ver se passa.